pelas vidas, pelas pessoas que chegam aqui feridas, machucadas. Só que muitas das vezes eu posso dizer, o que eu vejo hoje, que nós estamos muito acomodados e pensando mais em nós mesmos. Estamos olhando demais para nós mesmos. Se eu tenho um prato de comida para me jantar, está bom demais. Se eu tenho comida para me alimentar minha família, está bom demais. E o próximo? E as pessoas que chegam aqui, procurando abrigo, procurando cuidado, procurando amor. E muitas das vezes nós pregamos muito sobre o amor, mas poucos de nós agimos com amor. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas pensam que é só vir para a igreja e está tudo bem. Só que devemos entender que Marquinhos é um personagem que é uma tipologia de Jesus. Alguém que podemos dizer que era um cristão. Quando nós escutamos essa palavra, cristão, nós podemos dizer que somos cristãos. E se somos cristãos, somos pequenos Cristos nesta terra. E se somos pequenos Cristos nesta terra, devemos parecer mais com Cristo Jesus. Só que muitas das vezes nós pensamos, irmãos, que só de nós estarmos na igreja, só de nós termos o que comer, o que trabalhar, o que fazer, já está bom demais. Devemos pensar, irmão, como Marquinhos, porque quando eu estava meditando nesta palavra, eu chorei. Eu não ia trazer essa pregação, esse ensinamento. Eu já estava tudo preparado para me estudar a respeito da congregação, a importância de congregar, já tinha na minha mente. Mas quando foi pela madrugada, Deus me levou a estudar essa passagem. Eu disse, Senhor, mas eu já tinha preparado outra coisa. E todas as vezes, irmãos, que eu buscava e procurava e estudava a respeito desse estudo, eu chorava. Porque eu vejo, irmão, que nós, igreja, não vivemos mais o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Estamos muito longe. Estamos muito distantes. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 19, versículo 17. Como é um grupo de ensino, eu não vou me prender somente nesse texto, mas vou mostrar bases bíblicas para aquilo que eu estou ensinando. Provérbios capítulo 19, versículo 17, momento, pode ler. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Esse versículo ele mostra que quando ajudamos os necessitados com amor e misericórdia, Deus vê como algo feito para Ele mesmo. Quando nós ajudamos alguém, irmão, você não está ajudando somente aquela pessoa. Esse mesmo versículo que nós lemos, nós vamos ver que o próprio Deus é que nós estamos ajudando. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 35. Glória a Deus. Devemos ser dispostos a ajudar. 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedar-te-me. Mateus capítulo 25, versículo 35, vai mostrar o coração de Cristo voltado para o amor ao próximo. Jesus ensina que ajudar quem tem fome, sede, está necessitado ou abandonado, é como fazer ao próprio Senhor. Esse versículo nos
Irmãos, eu pesquisando, existem muitos versículos para me falar aqui. Só que pelo tempo eu só vou falar alguns. Mas a Bíblia ela vai ter muita referência sobre nós termos esse amor pelo próximo. Não somente com palavras, mas com atitude. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eu me glorie? Não, para que glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando nós, igreja, fazemos o nosso papel de cristão no bairro onde nós moramos, as pessoas lá fora, irmão, elas vão ver as nossas obras e vão dizer: verdadeiramente, essas pessoas são de Deus. Por quê? Porque elas se compadecem do necessitado, porque elas se compadecem do próximo, porque ela demonstra amor pelo próximo. E isso as pessoas têm que ver, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus que está nos céus. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. 2. E os 12 convocados, a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituamos sobre este importante negócio. Quando nós vamos olhar Atos capítulo 6, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela crescia. E por que ela crescia? Porque a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles partiam pão, eles tinham humildade, eles amavam uns aos outros, eles cuidavam uns dos outros. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus acrescentava aqueles que precisavam ser salvos. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva, ela já tinha mais de 3.000 membros. As pessoas que estavam lá fora, elas olhavam para a igreja e diziam: eu quero fazer parte desse povo. Por quê? Porque eles cuidam dos outros, porque eles têm amor uns pelos outros, porque eles demonstram isso uns com os outros. Não é só da boca para fora, não é só dizer eu te amo, irmão, vai na paz, eu sei que tu está necessitado, mas eu não posso te ajudar. Não é só isso, irmão. É demonstrar verdadeiramente, é cuidar verdadeiramente. E nós vamos olhar em Atos capítulo 6, quando a igreja agora está com muitos membros, a primeira coisa que vai aparecer para que os discípulos viessem cuidar é que pessoas estavam sendo desprezadas, estão cuidando só de uns e de outros não. Aí a Bíblia diz que os apóstolos eles vão se juntar e dizer: agora vamos levantar 6 diáconos. Para quê? Para servir a mesa, para este importante serviço. Eles falam importante serviço, porque é muito importante, irmão, esse serviço de nós ajudarmos uns aos outros. Não adianta Deus acrescentar muitas pessoas aqui, fazer com que essas cadeiras lotem e muitas pessoas aceitem Jesus neste lugar, se nós não cuidarmos dos novos convertidos, se nós não cuidarmos das pessoas que estão chegando agora. Não adianta de nada, é cada um por si. A Bíblia vai dizer que somos um corpo, e no corpo, se eu pego uma pancada no meu dedo,
todo o meu corpo ele sente. Mas só que nós já não estamos mais com esse sentimento em nossas vidas, em nossos corações, porque nós pensamos muito em nós mesmos. Só que Maquiel vai nos ensinar, irmão, que a pessoa que é parecida com Cristo Jesus, ela se importa com a dor do próximo. Ela olha para o próximo e diz: eu te amo, mas não só com palavras, mas com atitudes. A segunda característica da casa de Maquiel é que a casa de Maquiel não faz acepção de pessoas. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 27 até o 29. Capítulo de número 17, versículo de número 27 até o versículo de número 29. 27 a 29. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe filho de Nas, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquim, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha e grão torrado, e fava, e lentilhas também torrado, e mel, e manteiga e ovelha, e queijo de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comer, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado e sedento. Nesse momento, irmão, Davi estava fugindo por causa da revolta de Absalão, e Maquil demonstrou cuidado e generosidade, ajudando Davi e o povo que estava com ele. Da mesma maneira que Davi ajuda um homem caído que não tinha nada a oferecer, nós vamos olhar que Maquil também ele vai ajudar o rei. Maquil ele não faz acepção de pessoa. Porque ele tem mais, eu vou ajudar mais ele. Porque ele se veste mais bonito, eu vou ajudar mais ele. Maquil ele não vai fazer essa acepção. Maquil ele não vai olhar para as vestes, para a coroa. Maquil ele não vai olhar para a posição que a pessoa tinha. Da mesma maneira que Maquil ajuda alguém que não tinha nada a oferecer, ele ajuda um rei que estava fugindo. Quando nós vamos olhar, irmão, e ver o nosso irmão Tiago, ele vai nos ensinar a respeito sobre não fazer acepção de pessoas. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 1. Meus irmãos, não tenha fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Se você olhar Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13, Tiago, ele começa a repreender a igreja, porque estavam tratando melhor os ricos e desprezando os pobres. Exemplo que Tiago dá é que um homem rico entra bem vestido e recebe honra, enquanto o pobre ele é deixado de lado. O ensinamento que Deus ele nos dá é que Deus ele não olha a aparência, dinheiro ou posição social. Todos têm valor diante dele. Não importa, irmão, a tua conta, não importa se tu tem dinheiro ou se tu tem algo a oferecer. Deus, ele te ama da mesma maneira que ele me ama. Ele ama quem está aqui, ele ama quem está embaixo, ele ama quem está visitando, ele ama quem está lá nas drogas. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas elas chegam para visitar a
E infelizmente, no nosso meio, tem pessoas que olham dos pés à cabeça e julgam. E julgam. A pessoa ela não vai querer ficar, irmão, num lugar desse jeito. Muitas das vezes nós julgamos o próximo pela aparência. Muitas das vezes nós julgamos o próximo se ele tem algo a oferecer para nós. Muitas das vezes nós julgamos o próximo pela sua posição social. Só que Tiago ele vai nos ensinar. E parece que Tiago ele estava com esse problema na igreja primitiva, no lugar aonde ele estava. Ele vai escrever esta carta, mostrando que o amor de Cristo, ele não faz acepção de pessoas. A fé em Cristo Jesus, ela não faz acepção de pessoas. Devemos amar e olhar sem ver diferença, irmão. Porque muitas das vezes a pessoa chega num lugar como esse para escutar a palavra. E muitas das vezes, porque a pessoa não está bem vestida, os irmãos não querem nem cumprimentar. A pessoa ela só vai se sentir bem se ela se sentir acolhida, se ela se sentir amada, se ela se sentir uma pessoa que é importante. Porque nós que somos de Cristo, irmão, devemos mostrar que a pessoa ela é importante para Cristo. Porque uma alma, ela vale muito. E muitas das vezes nós não sabemos o valor de uma alma. Muitas das vezes nós não se importamos com o valor de uma alma. Às vezes nós passamos, irmão, por pessoas deitadas na calçada e quase pisamos. Se nós somos mesmo de Cristo Jesus, devemos olhar para as pessoas com amor, devemos olhar para o próximo sem ver diferença. Jesus ele nos dá, irmão, exemplo. Porque quando nós vamos olhar para Jesus, Jesus ele andava com pobres, Jesus ele andava com doentes, Jesus ele andava com pessoas rejeitadas, pessoas pecadoras. Ele mostra que ninguém está longe demais do amor de Deus. Jesus ele vai nos mostrar isso. Quem faz acepção, ele vê a aparência, mas quem tem o coração de Cristo, ele vê a alma. Deus nos chamou para sermos abrigo, cuidado e amor à vida das pessoas, assim como Maqui era na vida de Mefibosete. Então devemos, irmão, fazer acepção de pessoas, mas devemos demonstrar amor e misericórdia pelas almas que estão perdidas. A terceira característica da casa de Maqui é que era uma casa que acreditava nas pessoas e uma casa que tinha amor. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. Glórias a Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amaste uns aos outros. Como que Jesus vai dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos? Ele vai dizer: só vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E esse novo mandamento
Deus ele vai nos dar, Jesus ele vai nos dar e dizer que vós ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Eu não sei você, mas quando Jesus ele me amou e ele me encontrou, eu não tinha nada a oferecer. Olha, eu era alguém onde as pessoas olhavam e diziam: não tem mais jeito. É por isso que eu gosto, irmão, de olhar para as pessoas e dizer: eu acredito. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito. Porque Cristo, irmão, ele vai nos dar esse ensinamento. Que nós devemos amar uns aos outros. Jesus ensinou que o verdadeiro discípulo, ele não é conhecido apenas por palavras, pelo conhecimento, mas principalmente pelo amor que ele demonstra às pessoas. Cristo ele nos dá um novo mandamento: amar uns aos outros da mesma forma que ele nos amou, com perdão, com misericórdia, com humildade. Esse amor é a marca daqueles que pertencem a Deus. Quando amamos o próximo, mostramos ao mundo o caráter de Cristo em nossas vidas. Será que nós temos esse caráter em nossas vidas? Será que nós temos essa marca em nossas vidas? Será que as pessoas lá fora, o teu vizinho, as pessoas desse bairro, eles olham para você e dizem: esse tem amor pelo próximo, esse tem amor pelas almas? Será que as pessoas têm olhado para nós e elas têm visto Cristo em nossas vidas? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia nos ensina sobre a importância de ajudar e apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. Levar as cargas significa mostrar amor, compaixão e cuidado pelo próximo, estando presente em suas lutas e necessidades. Quando ajudamos alguém com sinceridade, estamos praticando a lei de Cristo, que é baseada no amor e na união entre os irmãos. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo de número 35. O tempo ele é corrido. E agora Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperares, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. em Lucas capítulo 6, versículo de número 35, Jesus ele nos ensina um amor diferente do amor do mundo. Amar até mesmo aquele que nos ferem ou nos rejeitam. Cristo nos chama para fazer o bem sem esperar recompensa, mostrando misericórdia e bondade como reflexo do caráter de Deus. Esse versículo nos lembra que o verdadeiro amor é demonstrado através das nossas atitudes, e que há uma grande recompensa para aqueles que vivem segundo o ensinamento do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina que amar o próximo vai além de palavras, é tratar as pessoas com misericórdia, com respeito, com compaixão. Também aprendemos que
chegou para nós, um jovem, devendo a facção. E eu cheguei para o pastor e cheguei para os diáconos, os que estavam servindo na casa do Senhor. E eu disse: vamos pagar a dívida dele. Ele aceitou Jesus. Quando eu cheguei para a facção, eu disse: eu vou assumir essa dívida aí, eu vou pagar. A primeira coisa que o rapaz ele falou para mim, ele disse: irmão, ele só está indo para Jesus porque ele está devendo, e ele não vai ficar. Eu dou 3 meses, ele sai da bênção, é só você pagar a dívida. Eu olhei para aquele homem e disse: mas se nós, igreja, não acreditar que ele pode mudar, quem vai acreditar? Porque quando eu sentei na mesa de um juiz, o promotor, o juiz olharam para mim e disseram: é um monstro, ele não pode estar no meio da sociedade. A sociedade olhava para mim e dizia: não tem mais jeito, é só cadeia a morte. Pessoas da minha família chegavam para minha mãe e diziam: lava as mãos, esse daí não tem mais jeito. E hoje eu sou um presbítero da casa do Senhor. Mas quando eu aceitei Jesus, irmão, muitas pessoas duvidaram de mim, poucos me estenderam a mão, muitos desacreditaram. Mas se nós, igreja de Cristo, não acreditar que possa haver mudança na vida das pessoas, quem vai acreditar, irmão? Às vezes eu costumo dizer: irmão, tu acredita em milagre, porque tem igreja sensacionalista que diz: os milagres cessaram. E eu digo: eu sou um milagre. Vocês estão olhando para o milagre, aonde não tinha mais jeito, não tinha mais vida. Deus me deu uma nova história, um novo começo. Porque, irmão, que quando as pessoas elas chegam aqui e aceitam Jesus, e muitas das vezes está de tornozeleira do pé, quantos de nós estende a mão? Quantos de nós ajudamos? Quantos de nós perguntamos: você vai jantar o que hoje? O que é que tu vai almoçar amanhã? Será que nós se importamos mesmo com as almas? Ou se estamos somente na igreja? Porque é muito diferente dizer: eu estou na igreja e eu sou de Cristo Jesus. É muito diferente, irmão. Não é a mesma coisa. Como o tempo é corrido, eu vou para a quarta característica da casa de Maqui. A casa de Maqui é casa de misericórdia. E o que significa, irmão, misericórdia? Misericórdia, ela significa ter compaixão, ter bondade, perdão para com alguém que está sofrendo, necessitado ou que errou. É quando uma pessoa demonstra amor e compaixão em vez de condenação. A origem da palavra em latim, miséria, que significa sofrimento, miséria, aflito ou necessitado, e córdia, que significa coração, ou seja, ter o coração voltado para a dor do outro. O significado mais profundo de misericórdia, a palavra misericórdia, ela carrega a ideia de um coração sensível ao sofrimento
E a necessidade do outro, do próximo, é mais do que somente sentir pena, é agir com amor, é ter compaixão. Muitas das vezes, eu tenho olhado no meu evangelho, pessoas cristãs que se dizem ser de Deus, e muitas das vezes eu me deparo com pessoas passando necessidade no lugar onde nós moramos. Às vezes a pessoa, irmão, ela só sente pena, ela até se comove, ela até chora, ela até sente pena, mas ela não estende a mão. Verdade, Deus. Misericórdia, nós precisamos aprender. O próprio Jesus, ele vai falar em Mateus capítulo 9, versículo de número 13. Mateus 9, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. São palavras de Jesus. Aqui Jesus, irmão, ele vai se ajuntar com pessoas pecadoras, pessoas que a sociedade ela desprezava, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Jesus ele vai falar isso aos fariseus. Por quê? Porque eles valorizavam mais a aparência religiosa e os rituais mais do que o amor, a compaixão e o cuidado com as pessoas. Os fariseus, irmãos, eram pessoas que viviam de aparência. É muito bom andar de terno e gravata, mas será que por dentro de nós somos sepulcros caiados? Ou se verdadeiramente em nós há um caráter de Cristo? Será que verdadeiramente em nós habita o Espírito Santo? Porque a pessoa, irmão, que ela tem o Espírito Santo em sua vida, a pessoa que ela tem Cristo em sua vida, ela demonstra amor e compaixão e misericórdia pelo próximo. Nessa passagem, Jesus ensina que Deus se importa mais com um coração cheio de amor, compaixão e misericórdia, do que apenas com práticas religiosas externas. O Senhor deseja que tratemos as pessoas com bondade, com perdão, com cuidado, pois a verdadeira fé ela é demonstrada através do amor ao próximo. Tem muitas outras passagens aqui, irmão, que eu escrevi. Muitas outras, bom samaritano, Jesus e a mulher adulta, filho pródigo, e muitas outras passagens que vai nos ensinar a respeito de misericórdia. Só que quando eu meditei nessa palavra, a primeira coisa que veio no meu coração, irmão, que isso já está por muitos dias, Deus ele tem me acordado pela madrugada, e eu tenho orado e chorado na sua presença, e eu olho para a igreja e digo: cadê o amor? Aonde está o amor? Será que nós temos mesmo vivido o que Cristo ele quer que nós vivamos? As Assembleias de Deus são as igrejas que mais ganham almas, mas também somos a que mais perde, porque não é somente ganhar,
Temos que aprender a cuidar. Somos a igreja que mais fala de amor, irmão. Mas a que menos ama e a que menos demonstra. Nós até se emocionamos, mas não entendemos, não estendemos a nossa mão. Verdade. Está com alguns dias que eu digo para minha esposa: amor, será que tem como nós abrir mão da Coca-Cola que nós tomamos para poder ajudar alguém? Chegar para alguma pessoa e dizer: o que tu vai jantar hoje? Eu estou falando de pessoas que estão aqui na igreja, não, porque isso eu já fiz já também. Eu falo de pessoas que estão lá no mundão, que não tem o que comer, não tem o que jantar, crianças passando necessidade, pessoas passando necessidade, e nós, igreja, só queremos adorar entre quatro paredes, só queremos estar aqui entre quatro paredes. É verdade. Mas se você for pesquisar a palavra igreja, que quer dizer eclésia, tirados para fora, devemos se importar com as pessoas que estão lá fora, com as pessoas que estão perecendo no mundo das drogas, do tráfico, pessoas que estão na prostituição. Muitas das vezes nós só sabemos olhar e dizer: tem dinheiro para droga, mas não tem dinheiro para comer. Tem dinheiro para bebida, mas não tem dinheiro para comer. Muitas das vezes nós só olhamos e julgamos. Mas será que Jesus, irmão, ele ia olhar para essas pessoas e iria fazer a mesma coisa que nós fazemos? Cristo, ele se importa, irmão, com o pecador, com a alma que está perecendo lá fora. Será que nós conseguiríamos abrir mão da pizza depois do culto para poder ajudar alguém? Porque muitas das vezes, irmão, nós pensamos somente em nós mesmos. Se nós temos o que comer, a nossa família está tudo bem. Enquanto isso, pessoas perto de nós estão passando fome, estão passando necessidade. Eu sei que você conhece alguém que mora perto de você, que está passando por necessidade, mas você não tem coragem de estender a sua mão. Que igreja somos nós? Deus. Nós não fazemos 1%, 10% do que nós poderíamos fazer verdadeiramente. Se nós abríssemos mão do nosso comodismo, estamos muito acomodados. A igreja de Cristo está muito acomodada. Enquanto isso, o tráfico de drogas está dando de comer a crianças. Eu conheço, irmão. Eu falei para o irmão. Enquanto isso, os traficantes estão dando cesta básica no bairro onde nós moramos. Enquanto isso, o crime organizado está recrutando. E nós, igreja, o que nós estamos fazendo para mudar o lugar onde nós moramos, para fazer a diferença aonde nós moramos? Eu passei a madrugada chorando, e eu dizendo: Senhor, vou falar isso. Deus não nos chamou apenas para morar em um lugar, mas para sermos a diferença, para sermos abrigo para pessoas, para cuidar de pessoas, para levar esperança para quem está ferido. A maior prova de um evangelho vivo
não está apenas no quanto pregamos, mas no quanto estamos dispostos a servir, a acolher e a estender a mão para quem está caído. O Evangelho de Jesus é isso. É amor. É amor por quem está caído. É amor pelo próximo. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? É que eu agradeço mesmo a oportunidade. Glória.